Todos, bem-vindos. Boa noite aos encarnados, aos desencarnados e aos desencarnados e desencarnados estão vão acompanhar depois, a gravação no canal. Que a paz emanada do Cristo e o bem emanado de Maria estejam sempre em nossos corações. Tem alguém que está vindo aqui no Francisco de Assis a primeira vez hoje? Não? Primeira vez aqui? É a primeira vez num estudo espírita também ou não? Não? Tá. Bem-vinda, que seja a primeira de muitas, Pessoal, vou começar já pedindo a ajuda de vocês. Eu tenho uma história para contar, uma belíssima história para contar para a gente começar a partir dela. É uma história que está descrita no Evangelho de João. É curioso que essa história tão bonita só está lá no Evangelho de João. A gente não encontra em outros. Confundida com aquela que está descrita no Evangelho de Mateus, que é a cura de um outro cego, mas a gente consegue com algumas informações situar essa aqui como diferente daquela e vai nos ajudar no estudo. O que eu preciso de vocês é que à medida que eu for contando a história, eu vou fazer isso numa narrativa, que vocês façam um esforço mental de tentar ir imaginando a cena. Sabe quando a gente vai lendo um livro? A gente faz muito isso quando está lendo um livro, Tentem se esforçar, que eu sei que com a narrativa é mais difícil. Porque se a gente conseguir se transportar até essa cena, principalmente emocionalmente, vai enriquecer muito para o estudo, tá? Então vamos lá. É um dia ensolarado em Jerusalém. Aquela região árida, muito quente, É um sábado. O sábado em Jerusalém é como um domingo nas nossas cidades, porque há o respeito do sabá. Então, as pessoas não trabalham, nem tampouco desempenham nenhuma tarefa que possa ser entendida como um trabalho, remunerado ou não. Então, as ruas estão mais vazias, os lugares de concentração popular estão mais vazios. Há alguns grupos, os fariseus principalmente, os escribas, que cuidam muito de ficar por ali vigiando a população para ver se alguém vai cometer o erro de realizar alguma tarefa. E esse cenário é bem assim, um pouco afastado do centro de Jerusalém, uma região em que as pessoas acorrem para poder buscar água, mas nesse dia não pode fazer isso. Jesus, cercado dos discípulos, caminha entre a população. Jesus não se preocupava com isso. A missão era ensinar, exemplificar e transmitir amor. E é isso que ele estava fazendo naquele momento. Um dos discípulos vê por perto esse homem do nosso tema, um cego de nascença, que ele conhece de alguma forma, porque ele sabia que ele era assim. Como que a gente sabe que ele sabia? Pela pergunta. Ele pergunta para Jesus: Mestre, esse homem, ele é cego pelos seus próprios pecados ou por conta dos pecados dos pais dele? E Jesus responde: nem uma coisa, nem outra. Ele nasceu assim para dar testemunho da glória de Deus. Feito isso, Jesus se aproxima do cego, pega um punhado de terra no chão, coloca na mão, cospe. Com a saliva e a terra ele faz um pouco de lama, aplica nos olhos do cego e recomenda que ele vá até um local ali próximo, que é um chamado Poço de Siloé. O cego obedece, vai até lá, lava os olhos e começa a enxergar imediatamente. Aquela turma que estava em volta assistindo a cena só para poder ir lá dar com a língua nos dentes, não perde tempo e leva a informação aos escribas, aos senhores da lei, Eles procuram o cego e vão direto conversar com ele para ter certeza de que aquilo realmente havia acontecido. E falam: esse homem não pode ser um homem santo, porque ele não respeita o sabá. Hoje não é dia de trabalhar, como que ele está oferecendo cura? Como que ele está oferecendo tratamento num dia? Ele não pode ser um homem santo. O cego responde: eu não sei de nada. Vocês é que são os doutores da lei, é que saberão falar sobre isso.
O fato e o que eu sei é que eu não enxergava e agora eu enxergo. E eu não consigo achar que essa pessoa capaz de fazer isso não possa ter vindo de Deus. Lembram-se dessa história? Bonita, né? Muito bonita. Vamos aproveitar. Olha como o ambiente apazigou, né? Falar de Jesus é uma coisa fantástica, né? Dá vontade de ficar lá para sempre nessa memória, né? E a gente pode. Mas o que essa história vai nos mostrando, né? Alguns detalhes. Por que a gente pode afirmar que é Jerusalém? Porque o poço de Siloé fica em Jerusalém. Por que a gente pode afirmar que é um sábado? Porque na própria história os fariseus vão buscar satisfação, porque naquele dia não era dia de trabalho. Só que essas informações materiais, elas são periféricas na história, elas não têm muita importância. Se a gente entrar na internet e pesquisar o poço ou a piscina de Siloé, a gente acha no mapa de Jerusalém. Está lá, foi reformado no século V, no século XV foi reformado de novo, está lá. Se tem a mesma configuração da época, essas coisas são... Quando eu pesquisei, a imagem que veio é aquela que está ali no fundo. Pode ser que seja, não sei, mas isso é irrelevante. Só é bom para a gente entender, sim, que isso não é uma historinha, não é como uma fábula, é um fato concreto ocorrido em que a gente não consegue encontrar o local geográfico da ocorrência, inclusive. Está lá até hoje. Né? Serve para isso. Mas o importante ao nos lembrarmos dessa história, que todos já conhecíamos, é pensar na essência da mensagem que Jesus está passando. E ela é muito rica. Ela é muito rica. Vamos aos poucos, né? Aos poucos. A pergunta inteligentíssima do discípulo, a pergunta sagaz mesmo do discípulo. Por quê? Vamos lembrar, quando Jesus já está em Jerusalém com o discípulo, a maior parte da missão dele encarnado já percorreu, não é isso? Porque começou lá na Galileia, depois já no fim é que ele vai para Jerusalém, foi pouco tempo em Jerusalém. E tem uma característica marcante em Jerusalém, todos os atos de Jesus em Jerusalém são para confirmar a lei que previa a chegada do Messias. Né? Por que ele entra num domingo com aquela exaltação, com as palmas, montado em jumento? Porque era assim que estava na lei, na Torá, na descrição, aconteceria isso. Que poço é esse que Jesus pede ao cego para ir lá se lavar, depois de aplicar a lama? O poço de Siloé, o poço do enviado. Tudo tem significado, né? E a pergunta inteligentíssima do discípulo, ele pergunta, esse homem nasceu cego por pecado dele próprio ou pecado dos pais? Por que ele está fazendo essa pergunta? Porque para os discípulos, a associação do pecado com a doença já estava feita. Eles vêm acompanhando Jesus desde o início. E toda vez que Jesus opera aquilo que na época se entendia como um milagre, qual que é a frase de Jesus depois? Vai, não peque mais. Não é? Então estava associado já para o discípulo que a existência de um quadro de doença vinha do pecado. Aí ele olha para um homem que nasceu cego e não faz nexo. Porque se ele nasceu, ele não teve tempo de pecar. Por isso que ele pergunta se era dos pais. Aí, sem querer, sem consciência disso, né, o discípulo acaba introduzindo a primeira ideia que a gente consegue ver na boca de um discípulo que força o raciocínio da reencarnação. Porque seria justo um filho herdar uma doença por conta do pecado do pai ou da mãe? Não tem justiça nisso, né? Então, se ele nasce cego, a justiça se estabelecer, se há uma razão e se há a conexão entre pecado e doença, obrigatoriamente, em algum instante da existência daquele ser, ele pecou. Entendendo o pecado, gente, não daquele jeito antigo, mas o afastamento da lei de Deus. Todo o sofrimento humano decorre do nosso afastamento da lei divina. Não da lei religiosa, da lei divina. Né? Bacana até aí? Então é isso que está por trás da pergunta dele. Ele não está fazendo um nexo, um cego de nascença, na cabeça do discípulo. E a parte mais curiosa, Jesus responde que nenhuma coisa, nem outra. Não é por conta do pecado dele, nem dos pais, mas para dar testemunho da glória de Deus. Eu acredito que alguns discípulos devem ter feito assim, ó, franzido a testa.
Outros talvez tenham achado que entenderam. Hoje, com a chave da doutrina, a gente entende perfeitamente. Aquele ser que nasceu com essa limitação biológica, né, física, aceitou a encarnação nessa condição para que aquilo acontecesse e nós estivéssemos aqui 2000 e tantos anos depois falando da história. Né? Exemplificou na época e hoje a gente continua falando disso. Deu testemunho do poder de Deus, não deu? Através da ação de Jesus, na época entendido como um milagre. Hoje a gente entende o quê? Jesus, quem agiu diretamente, materialmente na criação do planeta. 4 bilhões de anos e meio atrás já era Cristo. Ajudou na criação do planeta. Tem algo que seja difícil para esse espírito manipular da matéria desse planeta? Então ele pega um punhado de terra, que é substância do planeta, pega um punhado de substância do próprio corpo através da saliva, mistura aquilo, altera no nível molecular e inclui o que faltava ali na visão do cérebro. Não tem nada de milagre. Hoje a gente entende assim, graças às explicações da doutrina e da própria ciência, né? Mas na época foi um recurso que Jesus utilizou para chamar a atenção das pessoas. E ele fez isso muito e conseguiu chamar a atenção, mas não é o crucial. Ele mesmo disse isso muitas vezes, que isso não era o principal, que o principal era a mensagem que ele trazia do reino de Deus. Não é isso? Tá. Agora, para além disso, qual que é a essência desse caso, dessa situação, para nós pensarmos para o nosso progresso hoje em dia? Qual que é o cerne dessa cena que nós vimos aqui mentalmente? O que está no cerne dessa questão? Que a pergunta do discípulo coloca. O que vocês pensam? O que é o essencial dessa passagem? Qual que é a dúvida do discípulo, no fim das contas? Por que nós adoecemos? De onde que vem a doença? Que é uma das coisas que mais nos incomoda, não é? A não ser, tem alguém que gosta de adoecer? Para eu conhecer pela primeira vez hoje? Não, né? É uma das provas mais difíceis que nós temos a enfrentar nesse planeta de provas e expiações. A doença. No fim das contas, o que o discípulo está querendo saber é isso, é de onde vem a necessidade da doença, né? Por que disso? E aí, convém a nós, espíritas, um cuidado especial por 3 razões. Primeiro, que é um tema muito extenso. Um espírito de alta categoria poderia escrever uma enciclopédia desse assunto, sobre esse tema, desafiador para a gente. Por isso que a gente vai aqui, nesses minutos que nós temos, escolher alguns pontos e nos limitar a eles, porque quem somos nós para 50 minutos fazer o que esse tema exige, né? Aliás, abre aspas, quem gostar do assunto e quiser por perto aqui na nossa região mesmo aproveitar, Gustavo Ramalho, conhecido de vocês, vem aqui de vez em quando. Gustavo, dia 3 de agosto, vai fazer um seminário para uma casa de Lagoa Santa, vai passar online, é só entrar no perfil dele para ver, sobre exatamente esse tema, porque adoecemos. Tá? No dia 28, Samaritanas vai fazer um seminário também, que é um sábado, dia 8 de setembro. Saúde mental e doutrina espírita. E no dia 29, a Casa do Caminho de Congonhas, saúde mental e mediunidade. Também em setembro. É um mês que se trata muito disso, né? Então, quem quiser aproveitar aqui por perto mesmo, as informações estão bastante disponíveis. Alguns vão ser online e outros presenciais. Mas vamos voltar. Outro motivo para a gente ter cuidado com esse tema é que ele é complexo. Ele é complexo. Não é simples. Não tem uma resposta singular para o motivo pelo qual adoecemos. Quando a gente faz uma resposta singular, pode saber que a gente esqueceu coisas. Deixamos coisas para lá. Então, o que nós vamos tentar hoje é ser o mais cuidadoso em cuidar dos 3 aspectos mínimos desse tema. Né? E o último, especialmente para o espírita, porque esse tema é delicado. Por que delicado? É muito comum, por conta da questão da causa e o efeito mal interpretado,
a gente criar preconceito com as pessoas que se encontram num quadro de doença crônica. Ah, espírito difícil, espírito complicado, olha o tanto de débito que tem. Está vindo nessa condição? Não é flor que se cheire. Gente, parece absurdo, mas acontece no nosso meio. Porque, como se costuma dizer, a doutrina é maravilhosa. Nós, os espíritas, nem tanto. Então, é delicado por isso, porque às vezes a gente ofende uma pessoa sem querer, né? Você está fazendo um estudo e aí começa a afirmar com muita convicção que todo quadro de adoecimento vem obrigatoriamente de uma falta, de um desvio que aquela pessoa cometeu numa outra encarnação. Nós acabamos de ver um caso que não era exclusivo daquele tempo. Na verdade, as causas são compostas. A resposta da causa do adoecimento é uma resposta múltipla, composta. Por quê que é múltipla e composta? Simples a gente entender, rápido. Nossa estrutura. Nós não somos seres compostos de mais de um aspecto, de um elemento. Só lembrar, corpo, perispírito e espírito, não é isso? Todos nós encarnados temos esses 3 elementos. Os desencarnados que estão aqui estão sem um deles, que é o corpo biológico. Os outros 2 têm, não é isso? Então vamos com calma, para a gente entender que a causa, ela é múltipla. A causa é múltipla. Entender a causa vai nos ajudar o que a gente vai ver no final, que é como nos comportarmos com isso, para progredir. Então, vamos começar corpo, né? Conjunto de células organizado por especialidade em sistemas, pequenos sistemas, sistema endócrino, sistema de imunológico e por aí vai. Esses sistemas juntos formam um grande sistema que é essa máquina que a gente utiliza. O que acontece com essa máquina naturalmente, de acordo com uma lei divina? Se destrói. Lei de destruição. Desagrega. Tudo que é material vai desagregar e vai se recompor de outra forma. Vamos pegar um exemplo bobo, simples, para obedecer o cuidado com a complexidade. Imaginemos a savana africana, aquela típica paisagem africana. Um antílope, já mais velho, ele deu sorte, vive numa região de pouco predador, ficou velhinho, está lá. E aí adoece, um dia não consegue se levantar e morre. O corpo biológico acaba, não tem um predador, ele decompõe. O que vai acontecer com esse corpo, com esse material? Vai ser absorvido pela terra, não vai? No chifre dele tem um átomo de carbono. Esse átomo de carbono, esse que a gente vai seguir a trilha dele, na nossa historinha, é absorvido pela terra. A raiz de uma daquelas gramíneas típicas da savana, ali por perto, capta aquele átomo de carbono e integra numa das folhas dela, balançando ali no vento. Daí a pouco, um filhote de elefante, com a mãe ali por perto, com a tromba, colhe aquela folha, come, e daqui a algum tempo aquele mesmo átomo de carbono que estava no chifre do antílope está no osso da pata do elefante. Olha como a lógica é mesmo da reencarnação. O átomo mudou de carbono? É o mesmo que vai, desagrega, agrega, desagrega, agrega. A gente entende como morte. A gente entende como morte, a gente escolheu esse nome. A gente escolheu esse nome. Mas o ciclo é assim, é natural. É natural. A doença, o envelhecimento, são processos naturais da nossa parte biológica, inevitáveis. Com alguns dissabores, ou meu irmão não vai me deixar mentir sozinho. Eu saía da escola de manhã, no caminho do colégio para casa eu já parava na quadra, não tirava nem o uniforme, minha mãe tinha que buscar pela orelha para eu ir em casa comer. Jogava futebol até enquanto a luz desce, nem fome sentia. No outro tomava um banho, estava inteiro. Gente, agora, alguns poucos anos depois, se eu correr até a esquina ali, o joelho... Então, o desgaste é natural. As células, elas precisam de oxigênio. Nós precisamos, não precisamos?
Uma placa de ferro que enferruja, o que acontece com ela? Ela oxidou. Nosso corpo oxida. Respirar mata. Olha que curioso. Então, é um processo natural. Então, um dos motivos pelos quais nós adoecemos não tem nada a ver com causa e efeito. É simples. Nós temos um corpo material. Está sujeito a uma lei natural, igual à gravidade, igual a qualquer outra. Nós vamos passar pelo processo de adoecimento. Envelhecer nós não consideramos doença, não é? A pessoa pode envelhecer saudável. Mas se a pessoa não tiver doença nenhuma, não sofrer acidente nenhum, ela vai desencarnar de todo jeito, não vai? O que vai acontecer com os sistemas dela? Não se fala falência múltipla dos órgãos? Para de funcionar do mesmo jeito que uma doença, igualzinho, sem tirar nem pôr. Só com a idade. É natural nosso. Então, quando a gente atribui a uma doença crônica, a um quadro de doença que a pessoa está enfrentando só causa e efeito, nós estamos sendo simplórios. Porque tem coisa que é do nosso ambiente e vai ser assim. Tem a ver com outra coisa, não com causa e efeito. Ok? Não estou estirando a causa e efeito, não. Estou colocando outros elementos na história. Agora vamos para o perispírito. O perispírito, ele tem uma característica de ser semimaterial. Aqui, ó, quem não teve oportunidade ainda, Livro dos Espíritos, são só 3 questões, 93, 94 e 95. Kardec é muito objetivo nas perguntas e os espíritos mais objetivos ainda nas respostas. Kardec pergunta, o espírito em si tem uma cobertura material que o coloca em contato para a experiência da matéria, ou ele se utiliza de algo para compor? E isso como querem alguns. Quando ele pergunta quando querem alguns, é porque existem culturas milenares que falam de um corpo astral, por exemplo. Né? A resposta dos espíritos é clara e objetiva. Eles se utilizam de uma substância semimaterial para poder ter o contato com a vivência na carne. Chamam de perispírito. E a segunda pergunta de Kardec é: esse princípio inteligente que se utiliza da matéria, que é o espírito, né, ele evolui. O perispírito evolui? Sim, à medida que o espírito evolui moralmente, o perispírito também muda a condição. E isso fica parecendo estranho para a gente, porque não é algo assim, bruto. A gente não vê. E essa história de semimaterial para a gente é complicado. Só porque tem o semi. Porque se fosse plenamente material, a gente entendia. Mas vamos pegar um exemplo banal, corriqueiro, que todo mundo já fez, para a gente nunca mais esquecer dessa questão. Imagina que você pega uma pedra de gelo grandona assim, coloca num caneco. Água, H2O, em estado sólido. Coloca na caneca, acende um fogo embaixo, começa a transferência de calor. Enquanto está sólido, o que está acontecendo ali dentro? As moléculas, H2O, as moléculas de água estão a olho nu quase paradas, não tem movimento. É falta de percepção nossa, porque nada aqui está parado. Está tudo vibrando, mas é uma vibração imperceptível, baixa vibração, pouco movimento, densidade absoluta. Então aquela substância sólida. À medida que vai transferindo calor, começa a agitação das moléculas, a vibração aumenta. Aumenta-se o espaço entre elas, mais vibração, estado líquido. Mesma água, mas em estado líquido. Continua a transferência de calor, aí a gente vê a água em ebulição, né? O que está acontecendo? As moléculas estão ali agitadíssimas, altíssima vibração, estado gasoso. O perispírito é a mesma coisa. Aumentou a vibração do espírito, ele vai ficando mais sutil, menos denso e vai evoluindo. Tanto que o Kardec pergunta, quando um espírito superior vem até nós em missão ou para dar um recado, ele se utiliza de um outro perispírito para fazer isso? Sim, inclusive eles até sem paciência falam assim, já dissemos que sim. Sim, eles precisam subtrair matéria do seu planeta para formar essa condição de agir. Aí. Então, em cada nível de progresso, teremos um perispírito, um corpo espiritual próprio para aquilo, de acordo com o nosso estágio de progresso. Né? Aí, o que acontece? Uma encarnação, outra encarnação. Vocês já ouviram falar no meio espírita assim, que nós somos herdeiros de nós mesmos?
De onde que vem a herança? Do perispírito, porque ele fica com o histórico dessa de cá, marcado nele, e transfere para o próximo corpo esse histórico, essas marcas, vamos falar assim. Isso pode ser por ordem direta, vamos pegar um caso extremo, extremíssimo, uma pessoa em desespero aplica um tiro na cabeça, deformou, inutilizou o corpo físico e deformou o perispírito. Ela vai precisar de um período de regeneração para poder recompor o perispírito. Lembra do André Luiz nas câmaras de regeneração? O que está acontecendo lá? Desencarnados com o perispírito deformado por várias razões, que estavam no umbral, passam um período de convalescência para recompor o perispírito. Então, o perispírito tem marcas que são oriundas das nossas escolhas, das nossas decisões, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas vontades. E vão ser transferidas. Tem aí uma segunda origem de adoecimento. Natural também. A gente tem que esquecer a ideia de castigo. É natural. Por último, o espírito. Kardec pergunta sobre a natureza do espírito. E os espíritos respondem que o espírito é o princípio inteligente do universo. Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O espírito é o princípio inteligente. A segunda pergunta de Kardec, então a gente pode falar que o espírito é inteligência? E os espíritos respondem, faltando uma melhor explicação na linguagem de vocês, aí pode-se dizer que sim. É mais que isso, mas pode-se dizer que sim. Essa inteligência é que faz escolhas, não é? Livre-arbítrio. Ou eu vou me conduzir assim, ou eu vou me conduzir assado. Nesse jogo de escolhas, há consequências. Às vezes a pessoa que escolhe não tem ainda consciência da consequência quando ele é mais primitivo. À medida que nós vamos avançando em sabedoria e em experiência, a gente toma conhecimento do que é certo e do que é errado, porque a lei divina está em nós. Nós sabemos que está errado na hora de fazer. E fazemos mesmo assim. Né? Essa decisão carrega no espírito uma condição que é dele. A marca estará no perispírito, vai desdobrar no corpo. Mas aquilo é natural dele naquele estágio que ele está. A inteligência está no espírito, não está no corpo. Nem no perispírito. O perispírito não tem inteligência. Às vezes se fala do perispírito como se fosse um ente além do espírito, assim como o corpo não é. Alguém já viu uma pessoa desencarnando? Teve a oportunidade de ver? Num instante está aqui a inteligência, o caráter, o perfil, a personalidade. No instante seguinte, depois do suspiro, está um pedaço de carne. Igual se você pegar um bife na sua casa hoje, colocar na bancada da pia, esquecer ele lá 2 dias, vai feder. Igualzinho, gente. Eu sei que é duro falar isso de nós, de uma parte de nós. Mas é carne, purinha. Não tem caráter, não tem inteligência, não tem o perispírito também não. A inteligência é do espírito. Vamos fazer uma brincadeirinha rápida aqui, para a gente nunca mais esquecer dessa combinação dos três. Quem está com o celular fácil aí na mão? Não vou usar não, é só para usar de exemplo. Não vou usar não, é só para usar de exemplo mesmo. Ah, tá no jeito aqui, ó. Prometo que nem ligo, tá? Vamos lá. Ó, que fabricante que é? Ok. Tá lá na fábrica da Apple. Material, não é? Matéria. Saiu da linha de produção. Não colocamos aplicativo nenhum, iOS da Apple, né? Não está o iOS funcionando ainda, não tem nada. Funciona? Não. Matéria sem utilidade. Ok? Aí eu baixo o aplicativo iOS ou um outro aplicativo qualquer, iFood, qualquer um que seja. Vamos brincar com o iFood que é mais divertido. Né? Baixo o aplicativo do iFood. Se eu pegar ele com o iOS instalado, o iFood instalado e colocar aqui, ele vai pedir um lanche gostoso para mim? Eu posso fazer a força que for, não vai, né? Aí eu venho, decido que eu quero uma pizza 4 queijos, 8 fatias para dar para todo mundo e uso o aplicativo, aí vai funcionar, não vai? Inteligência, o aplicativo é o perispírito, fazendo a máquina funcionar, e a máquina. É isso. Quer ver como a gente confunde? O aplicativo
Obrigado. O aplicativo, ele é material ou imaterial? Quem acha que é matéria o aplicativo? Levanta a mão. Levanta a mão, só para ter uma noção. A minoria acha que é matéria. Então a maioria acha que não é matéria. É matéria. Onde que você instala ele? No HD do aparelho? Não ocupa espaço. E ali tem um código. Alguém criou um código para fazer funcionar. Então você vai lá na nuvem, copia ele para o seu celular, ele ocupa espaço. Vai baixando tudo para você ver. Chega uma hora que não cabe. É matéria. Só que não está numa condição da gente ver. Igual a água em vapor. Aqui em torno de nós. Tem. Um grau de umidade baixa, mas tem. Sutil. Ok? Deu ideia? Então, o nosso quadro de adoecimento tem razões desses 3 elementos. Lógico que lá na causa primordial está o espírito com a sua condição. Lógico. Mas isso chega até nós, o quadro de doença, por razões que são compostas. Ok? Vamos então num próximo ponto. A causa e o efeito, que a gente ainda confunde com castigo. Né? Quando a gente, no nosso pensamento, a gente lida com uma situação... Vou de novo usar o caso extremo do suicídio, porque eu estava conversando agora, no caminho para cá, com uma pessoa que me perguntou assim, se uma pessoa suicida com 22 anos, ela estava perguntando de um parente dela, e essa pessoa vai ficar com aquela carga de fluido vital, vamos supor, de 60 anos, ela vai ficar presa ao corpo 60 anos até que se esgote todo o fluido vital, inevitavelmente? Acontece o que acontecer? O que vocês acham? Não. A providência divina atua de acordo com a circunstância individual. Essa pessoa podia estar em desespero por uma questão emocional, afetiva, sem ter um argumento intelectual, como nós temos, que a doutrina dá. Ela em desespero faz isso. Né? Vamos pensar em Jesus, gente. Coloquemos Jesus diante dessa criatura. O que ele faria? Colo. Não é? Ele ia apontar dedo? O sofrimento decorrente da escolha vai acontecer. Mas no exato momento em que essa pessoa se arrepender, não estou falando sentir culpa não, se arrepender e realmente mudar, a providência divina atua imediatamente. O que é pior? Uma pessoa cometer o autoextermínio ou uma pessoa assassinar 30 pessoas, entre elas mulheres, crianças e idosos? O que é mais grave? Não é? Os 30, não é? Paulo. Não fazia isso? E naquele momento em que ele se depara com Jesus, ele não se arrependeu e transformou imediatamente? E não foi imediato o contato dele com Jesus? Ah, mas é Paulo. Serve para todos nós, gente. Não se iludam. Não tem santo. Jesus percorreu o caminho, por isso que é guia. Então serve para todos nós. Causa e efeito é uma consequência natural, não é castigo. A gente precisa lembrar que a lei de justiça divina é diferente da nossa. A lei de justiça divina é uma lei de amor, justiça, amor e caridade, juntinho, as 3 coisas juntas, opera pelo amor. Então, o que falta, gente, é confiança, que na hora que a gente é acometido por uma dor, por ser incômoda, por não ser o que a gente quer, a gente passa a duvidar da bondade plena de Deus. E a gente deveria duvidar da nossa capacidade de entender a utilidade daquela dor. Porque é isso que ela é. Vamos avançar então. Então não vai dar tempo. No estágio da nossa jornada, né? Criados simples e ignorantes. Ok? Está pacífico para todo mundo. Nós saímos do hálito de Deus simples e ignorantes. Primitivos. No primeiro estágio. No próximo passo, provas e expiações. Onde que nós estamos? Natural, num início de jornada, as consequências do primitivismo. Não é isso? Não é natural?
Então, é natural do nosso estágio que a dor seja um elemento de cura, pedagógico. Toda vez que se instala uma doença, toda vez que se instala uma dor, eu estou falando física, mental, não importa. Toda vez que se instala uma dor em nós, está em ação um mecanismo de cura. Porque a cura da qual eu estou falando é a cura do ser, da essência, do espírito. A doença é do corpo e a cura é do espírito. Jesus prometeu cura para a gente em algum momento? Alguém se lembra de algum trecho do Evangelho de Jesus em que ele promete cura? Nem lá no sermão, quando ele fala das aflições? Tem certeza? Eu estou só implantando a dúvida para vocês onde não tem. Não tem, não. Não tem, não. Olha como que ele fala. É assim, ó. A frase é assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem promessa de cura, não. Tem promessa de alívio. O problema é que a gente entende a ação divina na cura do corpo. No fim das contas, a gente entende a bondade divina em atender às nossas demandas. Uma delas, a cura. Então, bom juízo tem aquele que, ao se instalar a dor, no máximo ele duvida da capacidade dele de entender aquilo, não da capacidade da bondade de Deus. Essa é a segurança que a gente precisa construir em nós para a gente viver melhor. Nessa passagem aqui mesmo, tem uma mensagem do Espírito de Verdade, em 1865, que dá uma pincelada sobre o efeito dessa fé firme sobre a bondade de Deus. A gente vai deixar para o finalzinho, mas não deixa dúvida de que esse é o caminho, tá? Vamos mais. Vamos entrar agora, a gente tem 20 minutos, vamos entrar naquela parte que é assim, lembrando disso tudo que a gente já sabia, organizando de uma forma que a gente lembre tudo, o que eu faço com essas ideias para eu utilizar de uma maneira essencial para a minha vida? Essencial. Para responder primeiro o que é essencial, vamos lembrar, qual é o propósito da nossa vida? Hoje está muito comum, por conta dos estudos da mente, do autoconhecimento, a pessoa se falar assim, você precisa construir um propósito para você na sua vida. Justo. Propósitos individuais. A gente precisa ter mesmo, é verdade. Ter plano material não adianta muito não, tem que ter um propósito que não seja material. Mas existe um propósito universal. Todos os seres encarnados e desencarnados que estão aqui nesse planeta têm um propósito que é comum a todos. Qual é? Progredir. Porque se a gente não precisasse da encarnação, não teria sido feito assim. Eu sempre brinco, essa piada está ficando repetida, mas eu adoro ela. Se bastasse estudar, ler livro, alguém ensinar, Jesus, ao invés de criar um planeta, tinha criado uma sala de aula com 30 bilhões de lugares, e ele ficava lá na frente dando aula, todo mundo virava espírito puro. Não vai funcionar assim. Vamos ter que experimentar, vamos ter que encarnar. Então o propósito da encarnação é progresso. Dúvida quanto a isso? Se tiver dúvida quanto a isso, questão 919 do Livro dos Espíritos. Kardec faz uma pergunta e obtém uma resposta que a gente deveria todo mundo saber de cor. Essa é sensacional, porque Kardec pergunta assim, qual o meio mais efetivo para eu garantir o meu progresso e ao mesmo tempo criar dificuldade para a ação do mal? Olha que maravilha, eu só quero saber. Qual o meio mais eficaz para eu garantir o que é o principal motivo da vida e, além disso, me proteger do mal? Lembram da resposta? Lembrem-se do sábio da antiguidade. Conhece-te a ti mesmo. Isso aqui, o ciclo virtuoso do autoconhecimento. Toda vez que a gente faz isso de forma sistemática, disciplinada, de nos avaliar com períodos frequentes, olhar para nós mesmos, a gente tem que ser de uma maneira muito sincera, muito honesta.
Porque senão a gente não vê os problemas, a gente só vê as qualidades. Alguém de vocês já fez entrevista para selecionar candidato? Tem uma perguntinha tradicional que é assim, me fala das suas qualidades e seus defeitos. Aí as qualidades ele desenrola. Os defeitos, eu sou muito perfeccionista. Isso é defeito, gente? Tem um guru hindu que eu adoro, que ele fala assim, experimenta ficar uma semana sem escovar dente. Seu companheiro, o pessoal que convive com você, vai sentir imediatamente, mas você não vai sentir seu mau hálito. E seu nariz está aqui, ó. Você não sente seu mau hálito. Quem tem, não sente. Vocês sabem que tem até um aplicativo na internet para isso? Sabiam? Você descobre o e-mail da pessoa que sofre do mal, porque isso é uma doença, a pessoa precisa de tratamento, né? Aí o aplicativo manda uma mensagem para ela, olha, uma pessoa que gosta muito de você, que convive com você, pediu para te avisar da situação tal, para você procurar um tratamento, porque a pessoa não percebe. Isso é simbólico, isso é muito simbólico. Nós não damos conta de ver nossas carências. Ninguém vê. Então, nesse trabalho de olhar intimamente, tem que ser muito honesto. E qual que é a circunstância boa? Aconteceu algo que você ficou incomodado, saiu do seu eixo, ou ficou bravo, ou ficou triste, ou ficou desanimado, sabe? Saiu do seu estado normal. Para um pouquinho, sai de perto de você mesmo, sabe? E tenta olhar a circunstância. O que aconteceu aqui que me deixou desse jeito? O que me abalou tanto nessa circunstância aqui? No contato com alguém, não importa, o que aconteceu aqui que me incomoda tanto, que me faz reagir como a mensagem falou, de uma forma que não faz sentido, porque aquilo não é meu. É sim, na verdade é. Então, olha isso e aos poucos a gente consegue ir elencando coisas com as quais a gente tem dificuldade de lidar. E a gente descobre isso na relação com os outros. Alguém, não sei por que, ensinou pra gente, fez a gente acreditar que na relação com os outros a gente vai aprender sobre as pessoas. Mas não é, na relação com os outros a gente aprende sobre nós. Quando a gente faz isso aqui, seguindo uma regrinha que é ensinada por Agostinho, ele fala assim, conhece-te, aceita-te e melhora. Então, conhecer, dessa forma que eu estou falando, olhar para o espelho e ver, isso aqui está legal, isso aqui não está. Isso aqui tem oportunidade de melhorar. Nesse momento, nada de culpa. Gente, imagina se Saulo, ao cair cego e falar com Jesus, ele ao invés de se mobilizar para ir adiante, ele ficasse sem culpa. Como? Estava parado até hoje. Não é? Então não é nesse sentido. O aceita é isso. É, eu sou assim nesse momento. Não quer dizer que você é assim para sempre. Nesse momento eu estou vivendo isso, desse jeito. Mas eu posso mudar. Quando eu quero, eu mudo. E aí faz um próximo passo. Se a gente fizer isso sistematicamente, nós vamos garantir o nosso progresso. E por que nós vamos impedir a ação do mal? Porque o mal nos pega na nossa dificuldade. Vocês já viram os obsessores falando qual que é o mecanismo? Todo mundo tem um pensamento padrão que se repete muito durante o dia, então eles querem obsediar, eles ficam por perto, não tem muita coisa para fazer, não precisa trabalhar, né? Não sente fome, fica ali. Presta atenção naquele padrão de pensamento. A hora que descobre, não é que ele implanta nada em nós. A brasa está lá, ele só sopra. Então, se nós conhecermos a nossa brasa, nós vamos evitar. Daniel na cova dos leões. Lembram da história? Ele é julgado, os leões não atacam. Eu, se jogar, o leão come até o osso. Sobra nada. Então eu preciso saber onde é a minha fragilidade, para eu evitar me colocar naquela circunstância. Não é para ficar correndo de tudo, não. Isso aqui eu encaro, isso aqui eu dou conta. Isso eu já enfrento. Esse outro aqui eu preciso treinar. Então vamos falar mesmo do estudo. Assim. Ontem eu estava conversando com uma amiga lá das Samaritanas, e a pessoa que ia fazer a abertura faltou, por um problema de saúde de um parente na última hora. Então nós ficamos ali capturando alguém para fazer a abertura. E aí a primeira que chegou, ela falou, nossa, não consigo de jeito. Juntar 3 para mim é multidão, não consigo falar. Eu morro de vergonha. Mas você faz umas preces tão bonitas lá no nosso grupo, é só fazer uma prece de abertura, deixa o recado para o final. Tranquilo. Não consigo. Se não tentar, algum dia vai conseguir?
não precisa ir direto para o Minas Centros falar para 3.000 pessoas. Gente, no colégio, se juntasse 4 num trabalho de equipe, eu já tremia todinho por dentro. Não conseguia falar. Foi treino. Foi treino. A gente vai exercitando, vai desafiando. Nós precisamos nos desafiar para crescer. Então, o ciclo do autoconhecimento é para isso. Conhecer as fragilidades e saber onde a gente já está bem. Para aquilo que está bem eu oferecer. E aquilo que eu não estou, treinar. Deu ideia? Vamos para o próximo, então. Outra coisa a considerar. Nós estamos na iminência de novos tempos. Novos tempos. Regeneração. Regeneração não é mundo ditoso não, tá, gente? Não vai ter ninguém com asinha, não vai ter nada disso. É como se fosse a saída de um hospital, aquele monte de gente que ficou internada, adoecida um tempão, agora vem todo mundo de muletinha, cadeira de roda, saindo todo pelejado, mas agora já vai para casa, né? Já está melhor. Vamos melhorar, né? Regeneração é isso. Mas nós não temos 3 componentes que a gente falou. Parte disso é a condição de vida material estará melhor. Como que era a condição da ciência, da medicina 300 anos atrás e como que é hoje? E como que ela estará daqui a 10 anos? Tem cientista falando que em 10 anos os cegos voltarão a ver, os paralíticos voltarão a andar. Eles estão falando de milagre? Não. Inteligência artificial. Vou dar um exemplo para vocês. O primeiro sistema de inteligência artificial chamava Watson, é da IBM. Eles colocaram para funcionar numa área hospitalar, porque o maior preconceito nosso é para uma máquina vai substituir um médico. Então eles puseram justo lá. Ele gastou 3 anos para acertar o diagnóstico no mesmo nível que o resto da equipe acertava. Saiu do zero, como se fosse um colegial. Em 3 anos ele passou a acertar. Era um hospital americano que essa equipe médica fazia diagnóstico por imagem. Esses exames de imagem, olhava a imagem e diagnosticava. Colocaram lá, em 3 anos, virou um médico. Para concluir o estudo, o que eles fizeram? Uma médica dessa equipe tinha uma tese de mestrado que ela defendia a seguinte ideia, ela foi testar. Algumas imagens de fígado que são utilizadas para diagnosticar algumas patologias, na verdade deveriam ser utilizadas para outras, serviria para outras, a ideia dela era essa. Então ela foi fazer estudo bibliográfico, fazer estudo de banco de imagens, 2 anos para concluir que sim, realmente, além daquelas patologias que já estavam no protocolo, poderia incluir outras e gerou um artigo do mestrado. 2 anos. Fizeram o teste final para o Watson foi, você vai partir da mesma tese, utilizando o mesmo banco de imagens, mesma referência bibliográfica. Quanto vai chegar na mesma conclusão e se chegar em quanto tempo? Já vou dar spoiler. Chegou à mesma conclusão. Em quanto tempo? Ela foi 2 anos. Chuta. 6 meses. 15 minutos. É isso que vai fazer diferença. Porque a ciência parte de como? Uma tese, uma hipótese, que ela precisa testar nas variáveis todas, até achar que responde adequadamente. Só que isso é feito nessa dinâmica. Não é porque não precisa dormir, não precisa almoçar, não precisa de férias. Não é isso, é porque é muito rápido. Se tem um banco de informação, ele percorre o banco assim, 15 minutos. Então, as soluções vão ser encontradas muito rápido. Sabe o que nós vamos precisar saber, os humanos? Nós vamos precisar saber perguntar. Só isso. As descobertas científicas não são assim? Penicilina, como que foi descoberta? Vocês lembram? O cientista estava lá fazendo um monte de teste, porque que funcionava para atacar as bactérias, e não descobria nada. De tanta lâmina que ele foi usando, ficava jogada, aquela bagunça de cientista meio, né? Foi ficando jogada. Ele percebeu que umas lâminas que ficaram sujas, cresceu mofo, e no mofo a bactéria não crescia. Opa! De onde que vem a penicilina? De um fungo. Acaso. Mas hoje não vai precisar ter acaso, só vai precisar perguntar. Agora, a questão é, imaginemos daqui a 300 anos a medicina, se a gente for capaz de imaginar. Quais espíritos estarão em condições de viver num mundo em que a medicina oferece essa qualidade de vida? Quais espíritos? Os que progredirem. Não vão ser os mesmos de agora. Não seremos nós, se nós não fizermos um esforço. Na condição de hoje, é o ambiente de hoje.
Lógico que nós viemos de 300 anos atrás escravizando, preconceituosos, violentos, resolvendo as nossas coisas na base da força. Não era assim? E era natural. Estabelecendo diferença entre as pessoas. Era natural, estava na Constituição dos países. Hoje não é mais. É normal, no normal da população, a gente encontra pessoas com essas características primitivas? No normal. Ainda tem pessoas, claro que tem, mas no normal não. A maioria, gente, já prefere o bem. Não deixa a mídia enganar vocês, não. A maioria do tempo está tudo certo. A maioria do tempo está tudo muito bem. Só que a notícia do erro chama mais atenção. Isso não é verdade. Se fosse do jeito que as mídias todas, não estou falando aqui de nada político, não. Estou falando da forma de mídia. Isso tem uma lógica. O mundo instituído em sistema é um mundo que funciona só com consumo. Não importa se é capitalista ou se é socialista. Se não tiver consumo, não funciona o materialismo. Funciona? Imagina se todo mundo resolvesse. Não consumo mais. Nada desnecessário. Eu vou comprar outro tênis na hora que esse aqui acabar. A gente não vive assim, vive? Notícia ruim, eu fico desesperado, fico chateado, fico depressivo instintivamente, sem perceber. O que vem no intervalo de uma notícia ruim para outra notícia ruim? Um produto que vai me deixar feliz. Aí se eu comprar aquele carro, aí sim. Aí você compra o carro. Sonhado carro. Dura uma semana a felicidade. Né? Tem um senhor que eu atendo lá em Lafayette, ele é reformado da Polícia Militar, acho que eu já contei essa história aqui. Ele conta que o sonho da vida dele era reformar e comprar um sítio e morar em Lafayette num sítio. Sonho de vida. Ele construiu o propósito dele material, ao perigo. Aí ele conta que o primeiro dia na varandinha do sítio, noite estrelada, sentou, colocou um chazinho quente ali, frio, olhou pro céu. E agora, hein? Conseguir. O maior perigo que a gente corre é construir um propósito material e conseguir. Porque se a gente não conseguir, a gente continua lutando. Mas se conseguir, lascou o resto da vida. Porque você não tem mais propósito. Né? Então, novos tempos são para novos seres. A gente precisa se preparar. Encarnar e desencarnar não vai ser suficiente. Se fosse, não tinha exilado. Todo mundo está encarnando e reencarnando. Nós precisamos decidir fazer melhor. Para concluir, para não extrapolar o tempo, o que nos compete então? O que nos compete? O que eu preciso fazer para isso? Jesus fez uma frase simples com um poder maravilhoso, que não deixa a gente procurar no lugar errado nada. Ele fala assim: não procure o reino de Deus aqui ou acolá. O reino de Deus está em vós. Então, paz, felicidade, cura, bem-estar, harmonia, amor, bom relacionamento, tudo é íntimo. Tudo é íntimo. Não tem nada fora. O reino de Deus é aqui. Então, o que nos compete é parar de olhar para fora, para o material, e olhar para nós mesmos. O que eu estou fazendo com o personagem principal da minha vida, que sou eu? Isso não é egoísmo. Isso é amor próprio. Se a gente se colocar no papel principal, não adianta um irmão, um amigo, uma amiga vir e te propor uma coisa que está fora dos seus valores. Você não vai fazer para agradar. Você não precisa ficar inimigo. Você não vai fazer para agradar, não é seu valor. Você que está no papel. Então é isso, é tomar as rédeas. Porque essa vida está proposta para a gente tomar as rédeas. A construção desse ambiente melhor vai começar em nós. Na psicanálise tem um paradigma que eu não canso de repetir, que é assim: eu não consigo mudar nada no mundo. Nada, zero. Mas se eu mudar o meu jeito de abordar o mundo todo muda imediatamente. Serei outra pessoa. Fazendo essa mesma proposição de um jeito mais divertido, tem um psicanalista que cuida muito de criança, ele usa muitos animais para falar disso, ele fala assim, ele conta a seguinte historinha curta. Não precisa ter medo dos leões e dos tigres, eles são inofensivos. Mas quando aparecer uma galinha ou uma minhoca, se esconde o mais rápido possível.
Galinha minhoca não, galinha. Galinha ou pato. Olha eu atrapalhando a história. Se aparecer a galinha ou o pato, se esconda imediatamente. Quem que contou isso? A mamãe minhoca para os filhinhos. Visão de mundo. O tigre deixou de ser feroz para nós? Não. A galinha, infelizmente, a gente até come. Né? A gente troca de papel com o tigre. Né? Então, a visão de mundo. O que a gente precisa construir em nós é uma visão de mundo associada à moral, ética e cristã. Que aí o mundo será melhor. Pessoal, deu o nosso tempo, né? Os nossos amigos sempre nos ensinam disciplina, né? Então vou pedir a vocês um último favor, né? Que se coloquem de forma bem confortável aí nas cadeiras, para o corpo não interferir na nossa concentração. E vamos respirar profundamente, acalmar, aproveitar esse ambiente de energia tão elevada que se estabeleceu em torno de nós e lembrar do Rabi amoroso, nosso amado Mestre Jesus. Ele está sempre nos olhando a curta distância, com um sorriso largo, aquele olhar brilhante, poderoso, braços abertos, esperando o momento em que nós estaremos dispostos a reconhecer essa proximidade que Ele sempre oferece. Aqui no nosso ambiente, uma grande equipe que coordena os trabalhos da casa, nos rodeia, oferecendo suas energias, suas vibrações, inundando o ambiente de um fluido que restabelece o nosso ânimo. Vamos agradecer a Jesus por podermos compartilhar esse momento, lembrando dos seus ensinamentos, da sua passagem encarnado pela Terra, do seu amor infinito. E que ao fazer isso, cada um de nós perceba surgir aqui em nosso peito uma pequena luz, pequenininha, mas poderosa, transformadora, que irradia junto com a dos nossos companheiros, sendo oferecida como recurso para o atendimento que vai acontecer logo aqui na sequência, nos passes, para que cada um conduza até seu lar um pouco dessa flagrância de luz, para que chegando lá nós sejamos os mensageiros dessas ideias e que no final da semana, no final de semana e na próxima, a cada instante que nós nos oferecemos ao mundo, que essa oferta seja da nossa melhor versão, que essa oferta seja uma oferta consoladora, afetuosa, de amor fraternal, que isso fique perceptível para as pessoas que nos rodeiam, que elas notem a nossa transformação, que elas fiquem curiosas de saber o motivo e que nós tenhamos plena segurança de afirmar que é o Evangelho de Jesus, que é a doutrina consoladora e que é a nossa disposição em melhorar. Guardemos conosco essa sensação de paz emanada do Cristo e do bem emanado de Maria. Graças a Deus.